A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra da parte de Deus que tem como título Jorão, o segundo filho do rei Acabe, a reinar. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra um pouco diferente, porque essa palavra eu quero que os nossos líderes de células, cultos familiares na nossa igreja, recebam e use esta palavra nestas células, né? Esta célula será a 890, lição 890, do período do dia 14 de novembro a 20 de novembro de 22, né? O texto está escrito em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. E a palavra fala assim: E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água, ou seja, faltou água para os soldados, para o exército, e faltou água também para o gado, eles não tinham mais água. Então diz o versículo 10, Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Eliseu. Versículo 12, e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o quebra-gelo desta lição vai perguntar, alguém já tentou lhe enganar? Ou você já foi enganado? Meus amados irmãos, muitas vezes nós somos enganados por tantas coisas. Às vezes compramos alguma coisa muito bonita, muito polida, muito linda, mas às vezes não é aquilo que nós estamos comprando. Fomos enganados. Às vezes compramos algo que nós achamos que é ouro, mas não passa de miçanga, coisa de segundo valor, que não tem valor. Às vezes somos enganados com tanta coisa, né? Até hoje, muitos ímpios tentam nos enganar, ligam para nós exigindo dinheiro e por aí vai. Os irmãos sabem como é que estão as coisas, né? Então, muitas vezes nós somos enganados. A introdução vai nos dizer, hoje iremos falar sobre o rei Jorão, que era filho do rei Acabe, rei de Israel. Jorão, meus irmãos, se tornou rei porque o seu irmão Acasias não deixou descendente. Acasias era rei e ele morreu e não deixou descendentes, né? E assim o reino passou a Jorão, por ser assim como Acasias, filho de Acabe. Louvado seja Deus. O primeiro ponto vai dizer o reinado de Jorão. Quando Jorão começou a reinar em Israel, que é o reino norte, né, era o ano 18º de Josafá, rei de Judá. Vamos explicar. Israel era o reino norte, quando tinha as 10 tribos de Israel. Então ali formava-se o reino norte. E era aquele reino que saiu das tribos que ficaram com a família de Davi, né? Reino sul. Reino sul era Judá e apenas 2 tribos. Então Josafá, ele foi um dos reinos do reino sul. E Jorão, ele era rei do reino norte, ou seja, rei de Israel. Então, quando ele começou a reinar, Jorão começou a reinar,
já fazia 18 anos que Josafá era rei de Judá. E Jorão reinou sobre Israel 12 anos, e ele foi um rei muito mau. Ele fez o que era mal, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não se apartou dos pecados de seu pai, o rei Acabe, da idolatria, da perseguição aos que não lhe amavam, aqueles que não estavam junto a ele. E ele não se importou em seguir e obedecer ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso. Ele não quis obedecer, ele não quis se importar em servir ao Senhor. Por isso, Deus fez com que Mesa, rei dos Moabitas, se voltasse contra Israel e deixasse de pagar ao rei os seus tributos, como costumava fazer. Segundo, Jorão e a guerra contra os Moabitas. O rei inimigo, né, era aquele rei que era ímpio. Ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá, ou seja, Jorão mandou dizer a Josafá, rei de Judá, né? Ele falou: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. E ele perguntou: irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Jorão perguntando a Josafá. O rei Josafá, ele mandou-lhe responder: eu subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Meus amados irmãos, eu imagino que Josafá não lembrava mais o sufoco que passou quando tentou ajudar ao rei Acabe. Fazia pouco tempo, né? Mas quando Acabe, da mesma forma que Jorão convidou Josafá para ir à luta, quase que Josafá perdeu a vida na guerra. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 32 e o 33. Ali Acabe morreu e Josafá quase que também perde a vida. Terceiro, Deus salva os 3 reis. Louvado seja o nome do Senhor. Jorão se alistou a Josafá e ao rei de Edom, e subiram os 3 reis contra os Moabitas, e rodearam por 7 dias no deserto, porém faltou água, e eles padeceram. Imagine, meus irmãos, 3 reis indo à guerra, e não fazendo algo assim como uma pesquisa de quantos dias levaria, por onde passariam, se a estrada era boa, se a estrada era favorável a eles, se não havia lá alguma coisa contra eles, né? Alguma emboscada ou coisa parecida. Pelo que nós vemos aqui, eles foram do jeito que estavam, eles foram à guerra, né? E diz aqui a palavra do Senhor que faltou água e todos começaram a sofrer a falta da água, porque a água é muito importante para todos nós, né? No versículo 11, Josafá falou: não há aqui algum profeta do Senhor? Mas, irmãos, na verdade, Josafá era um rei que temia ao Senhor. Daqueles 3 reis, só ele temia ao Senhor. E ele era acostumado a consultar o Senhor através de um profeta que consultava a Deus e trazia a resposta certa para o rei Josafá. Por isso ele perguntou desta maneira, né? Porventura não há aqui algum profeta do Senhor? E eles foram até o profeta Eliseu. Alguém disse: ora, tem. Eliseu, né? Aquele que servia Elias, que colocava, deitava água sobre as mãos de Elias, que ajudava Elias, ele está aqui. O profeta, quando eles chegaram diante do profeta, aqueles 3 reis e a sua turma toda, né? O profeta mandou abrirem covas, bastante covas, e lhes falou. O profeta falou àqueles homens, ele disse: olha,
o profeta Eliseu falando: não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água. Deus mandou água, meus amados, que saciou a sede de todos, tanto dos homens como também dos animais. Glória a Deus. Eu quero concluir esta palavra dizendo que Deus deu vitória aos 3 reis por causa da atitude certa que tomou o rei Josafá. Tomou a atitude de buscar ao Senhor, de procurar o profeta do Senhor, de caminhar até onde o profeta estava, procurar o profeta Eliseu. O rei Jorão pôde então entender que o Senhor nunca falha. Meus amados irmãos, o nosso Deus nunca falha. Se Deus me permitir, no dia 2 de janeiro do próximo ano, eu completo 50 anos que estou na presença do Senhor e nunca ouvi Deus falhar. Portanto, meu irmão, se chegue ao Senhor e seja abençoado. Todos vocês, todos nós, precisamos nos chegar ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, aqui de Fortaleza. Se inscreva em nosso canal.